Bom, sejam bem-vindos. Vamos entrar. Já fizemos trilha de procuração, subestabelecimento, contrato de honorários, petição inicial, contestação, embargo de declaração, agravo de instrumento e hoje são recursos. Vamos falar um pouquinho e fazer sempre, como se faz em todo final de trilha, o modelo para se formar base, tá? Pelo amor de Deus, não vai achar que aquilo ali é o modelo que você tem que usar para tudo. Não, é só a base para você poder desenvolver a sua petição, a sua peça, tá? Porque a licença poética é sua. Você que tem que ter a licença poética e saber o que você está escrevendo. E eu estou te dando uma base de formação, tá? É isso que nos interessa, que você tenha uma base para poder desenvolver. Mas, professor, eu vou ter dúvida. Claro que você vai ter dúvida. Você acha que eu não tenho dúvida também montando qualquer petição? Eu tenho minhas dúvidas e vou correr atrás, lendo, conversando com os amigos. E é assim que nós exercemos a nossa atividade profissional. Seja você advocacia, seja Ministério Público, seja juiz, seja defensor, o que você escolher ser, tá? Bom, então, o nosso passo hoje começa com recursos. Vamos ao conceito. Daniel Assunção coloca que o recurso o conceito deve ser construído partindo de 5 características essenciais a esse meio de impugnação. Quais sejam? Voluntariedade. Então, para você fazer um recurso, ele tem que ter essas características. E ele numerou em 5. Voluntariedade, voluntário, ninguém te obrigou, você recorreu, é o carro chinês, comprou porque quis. Então, você está recorrendo porque quis, tá? Ou porque está querendo. Expressa previsão em lei federal, ou lei estadual, ou lei, depende, normalmente, por causa de processo civil, é uma lei federal. Então, tem que ter previsão legal desse recurso, por isso que fala lei federal, tá? Desenvolvimento no próprio processo ao qual a decisão impugnada foi proferida. Então, o recurso é em cima daquele processo que está em trâmite, está recorrendo sobre aquele processo e não em outro. Tá? É sempre recurso sobre o processo que está em pauta, que está sendo em processamento naquela vara. Terceiros prejudicados em Ministério Público. Então, manejável pelas partes, a parte ativa ou passiva. Terceiros que se sintam prejudicados, ou o MP que pode intervir a qualquer momento, cabe a esse, sim, manejar o recurso, apresentar o recurso ou não. Tanto é que você pode apresentar recurso, pode a parte contrária também apresentar recurso, e pode o MP também apresentar recurso, e todo mundo vai contra-razoar todo mundo, tá? E com o objetivo de reformar. Tem que ter o objetivo. Qual é o objetivo do recurso? Você quer ou reformar, ou anular, ou integrar ou esclarecer decisão judicial. Então, essa é a finalidade do recurso. E olha só, no momento que eu elenco o recurso no CPC, eu estou englobando ali o agravo de instrumento e o embargo de declaração, que nós já estudamos lá atrás. Mas por quê? Porque o embargo de declaração e o embargo de declaração e o agravo de instrumento são de decisões interlocutórias. E as demais são decisões da lide, de objeto da relação jurídica, de objeto do processo. Então, primeiro tem essa diferença, mas todos os 9 são recursos, tá? Todos são recursos. Então, quais são? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno. Esse é maneiro também. Hoje eu só vou falar de recurso, tá? O recurso ordinário, o recurso simples, tá? Mas porque esses recursos cada um tem a sua, digamos, especificidade. Aí, como tem o embargo de declaração e o agravo de instrumento. Então, não dá para falar todos nas trilhas, dá para te dar uma prática da coisa, tá? Agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, que é o que nós vamos falar hoje, recurso especial, eu estou até montando um recurso especial contra uma decisão em agravo de instrumento de segunda instância, é um recurso especial, tá? Que vai ao STJ. Recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, e embargos de divergência.
Esses 9 são os tipos de recursos ou as formas recursais que nós temos de ou, nesse caso, ou anular, ou modificar, ou integrar, ou esclarecer decisão judicial. Tá? Esses são os recursos. Dessas características, vamos falar algumas situações dessas características que nós temos. A voluntariedade e a taxatividade tratam-se de princípios recursais. Voluntariedade é porque você fez porque quis, porque quer, é voluntário. E taxatividade tem que estar escrito na lei, tem que ser fundamentado em lei federal, tem que estar escrito que existe aquele recurso. Não adianta ser... são princípios básicos, tá? Vamos falar sobre esses princípios básicos que são necessários do recurso. Você tem que montar o seu recurso baseado nesses princípios básicos. Primeiro, princípio da taxatividade. Isso se caracteriza pelo fato do recurso estar expressamente previsto em lei, ou seja, tem que estar na lei o recurso que você vai apresentar. Entenderam? A fundamentação legal, você vai ter que fundamentar o recurso? Vai ter que fundamentar o recurso. Professor, eu posso botar nome diferente? Se você quiser criar confusão, sim. Tem que ser simples, seja simples. Agravo de instrumento, embargo, declaração, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial. Bota o nome simples, não cria, não. É bonito, é legal, mas se você criar, você pode estar prejudicando o entendimento do recurso. E o juiz pode achar que não é taxativo, que você não utilizou o princípio da taxatividade, ou seja, é específico da lei. Então, toma cuidado e faz a fundamentação legal daquele seu recurso que ampara a possibilidade do seu recurso. Tá? Assim, pode ser considerado recurso o meio de impugnação que estiver categoricamente previsto em lei. Então, o princípio da taxatividade é que está previsto em lei. Segundo, princípio da voluntariedade. Por esse princípio, considera-se exclusivamente a existência do recurso à vontade da parte de recorrer com o ato de interposição do recurso. Você recorreu porque quis, comprou porque quis, você fez porque quis. Então, essa é a voluntariedade que você está falando. Então, o princípio da voluntariedade, ninguém botou uma arma na tua cabeça e mandou recorrer. Inclusive porque você vai ter custas a pagar, pode ser condenado nas custas de recurso. Então, por esse motivo, há necessidade da voluntariedade. Pode ocorrer o recurso também pelo princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição está ligado ao controle da atividade estatal por meio dos recursos. Está relacionado ao princípio do devido processo legal. A possibilidade de reexame da decisão da causa constitui o elemento base desse princípio. Então, veja bem, tem duas situações. Duplo grau de jurisdição tem duas situações. A possibilidade do recurso ser revisto para uma pessoa não decidir tua vida. Tem alguns que o recurso é de ofício, é obrigatório, por exemplo, toda e qualquer decisão contra a União, Estado e município, a lei determina que vá à segunda instância para revisão da decisão de primeira instância, a decisão monocrática. Tá? Então, toma cuidado que alguns recursos são de ofício, principalmente contra a União, Estado ou município. E o outro é porque nós temos que ter a ampla defesa, o contraditório. Então, um juiz deu a decisão, então você tem a oportunidade de rever aquela decisão com um recurso. Você usa porque você quer. Você não quer, você quer aceitar aquele recurso? Então fica quieto. Fica quieto. Mas o princípio do grupo grau de jurisdição é a possibilidade de você recorrer exatamente para isso, para que seja esgotada, seja revista aquela decisão que foi dada por um só juiz. Tá? Princípio da singularidade. Esse princípio admite apenas uma espécie recursal como forma de impugnação de cada decisão judicial. Então, você entra com agravo de uma decisão interlocutória, a decisão interlocutória foi dado seguimento, foi indefinida, você pode recorrer em cima daquela sentença de agravo. Você não pode apresentar outro agravo do agravo. Não existe isso. Não existe isso. Do agravo, não existe. Então, o princípio da singularidade é um recurso. Você não pode entrar ao mesmo tempo com recurso extraordinário, apelação, não. É singularidade, um recurso cada vez. Tá? E princípio da dialeticidade. Costuma-se afirmar... Só arrumar aqui. Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos. O princípio da dialeticidade. O volitivo, referente à
vontade da parte em recorrer, e o descritivo, consubstanciado nos fundamentos e pedido constante do recurso. Esse princípio está ligado ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal, causa de pedido. Então, no momento que você dialeticidade, você tem que ser de forma clara, precisa, explícita, correta, formar por que você está recorrendo, qual é o motivo, aonde está o erro. Pelo amor de Deus, não utilize o diletantismo, a procrastinação, a falta, a generalidade, uma coisa genérica. Não usa isso, tem que ser específico, explícito no momento que você for apresentar recurso. O recurso é porque não foi dada a devida atenção ao documento apresentado, ou o juiz pegou e não deu a fundamentação legal. Você tem que explicitar por quê. Você não pode pura e simplesmente recorrer porque recorri. Não, tem que ser explícito, tá? Senão, você não tem causa a pedir, tá? E tem que fazer o pedido. Senão, professor, é igual a inépcia da inicial? É igual a inépcia da sua inicial. O recurso tem que ter a mesma concatenização de ideias que teve a sua petição inicial. Você tem que juntar o lé com o cré, dizer o fato, o fundamento e o pedido. Tem que juntar tudo a mesma coisa do pedido. Você tem que dar o fato que ocorreu, fundamentando no motivo do recurso e explicitar no seu pedido o que você quer que faça com aquele recurso que você está apresentando. Altere, modifique, especifique, anule. O que você quer? Entenderam? Então, são princípios necessários dentro da nossa apresentação de recurso. Ainda temos o princípio da proibição da reformatio in pejas. Por esse princípio, não, na pior das hipóteses, para a recorrente, a decisão recorrida é mantida, não podendo ser alterada para piorar a situação. Assim, para o recorrente, o que de pior pode ocorrer é tudo ficar como antes da interposição do recurso. Então, veja bem, se você recorreu sobre honorários advocatícios, a decisão vai ser sobre honorários advocatícios. Se os honorários advocatícios que você solicitou for de 20% para 30%, eles vão decidir se vão para 30% ou não, vai ficar em 20%. Porém, se a outra parte recorrer também, que é um absurdo aquele honorário de 20%, que os honorários deveriam ser 5%, então, olha só, 5%. Pode acontecer, pode as duas partes, reparem bem, se a sentença for procedente total, uma parte só vai recorrer, a outra não vai recorrer, ganhou tudo. Mas se for procedente em parte, pode acontecer das duas partes recorrerem, as duas apresentarem recurso. Então, para a pessoa que apresentou o recurso dela não vai piorar, mas tem que olhar a outra parte que apresentou o recurso também sobre uma questão que você não quis falar nada. Então, cuidado com isso, tá? Até tem a questão do ministro Rogério, que fala do STJ, ele diz: se o tribunal exclui em apelo da defesa circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, agravante genérica, causa de aumento ou algum crime praticado em concurso, como consectário lógico, deve reduzir a pena do recorrente, não a manter inalterada, pois, do contrário, estará agravando a situação do apelante. Então, seja criminal, seja cível, o princípio da proibição do reformatio in pejas, que seria para pior, tá? Reforma para pior, é só com relação a quem está recorrendo. Mas lembrando que a outra parte está recorrendo também naquilo que você achou que ia ganhar. Aquilo pode piorar. Então, para o agravante, para o agravado pode piorar. Para o agravante, então, por isso depende de quem está recorrendo. Sétimo, princípio da fungibilidade. Significa troca. Fungibilidade, o termo significa troca, substituição. Em sede recursal, significa receber um recurso pelo outro. Esse princípio tem como requisito a dúvida objetiva, a ausência de erro grosseiro e a inexistência de má-fé. Sobre a má-fé, o Superior Tribunal de Justiça aplica a teoria do menor prazo recursal para esse tribunal, considera-se recorrente de má-fé aquele que, na dúvida entre dois recursos ou mais, escolhe o que tem o maior prazo e recorre nesse prazo e recorre
ele recorre nesse prazo, que demonstraria, na visão do tribunal, sua malícia em aproveitar de mais tempo para interposição no recurso. Então, princípio da fungibilidade, se você tem um recurso extraordinário, um recurso extraordinário que você tem que apresentar, você perdeu o prazo de recurso extraordinário, você apresenta o recurso ordinário, que tem um prazo mais dilatado, você toma cuidado. Pelo princípio da fungibilidade, você teria que entrar com recurso ordinário, você entrou com extraordinário, ou o contrário, você teria que entrar com extraordinário e entrou com ordinário. Não pode trocar pelo princípio da fungibilidade. Se você é um recurso ordinário que você tem que apresentar, não, então não apresenta uma apelação, é o recurso ordinário que você tem que apresentar. Não há possibilidade de troca de um recurso por outro. Por isso se diz princípio da fungibilidade. Princípio da complementariedade. Não vamos errar a palavra. Complementariedade. Pelo sistema do CPC, as razões recursais devem ser apresentadas no momento da interposição do recurso. Não se admite que o recurso seja interposto em um momento procedimental, em um outro seja apresentadas razões. Não, é a mesma coisa da petição inicial. Seu pedido tem que vir na petição inicial. Você não pode fazer o pedido depois. Tem que ser lá no início. A mesma coisa é no recurso. Você já tem que apresentar as razões de recurso no recurso, na peça recursal. Princípio da complementariedade. Você não pode complementar. É só lembrar. Não posso complementar depois, tá? Princípio da consumação. E todos esses princípios que eu estou citando são princípios recursais, tá? Você tem que observar se não está acontecendo questões que estejam ferindo esses princípios, tá? Princípio da consumação. O fundamento desse princípio é a preclusão consumativa, que ocorre no ato da interposição do recurso. Por esse princípio, se proíbe que o recurso seja substituído por outro interposto posteriormente. Então, eles são complementariedade e consumação. Perdeu o prazo, perdeu o Playboy, acabou. Você não pode apresentar outro por complementariedade e pela consumação já foi. Você não pode, eu posso apresentar. Não, já foi. Esse é o caso principal, tá? Princípio da fungibilidade. Vimos os princípios, tá? São 9 princípios. Vamos, requisitos da admissibilidade do recurso. Quais são os requisitos de admissibilidade? Podemos classificá-los em intrínsecos e extrínsecos. Os requisitos intrínsecos são concernentes à própria existência do poder de recorrer. Se tem direito de recorrer, sua fundamentação legal está ok, tem fundamento fático, fato. Você está mostrando fato, você pode recorrer, mostre o fato que você tem que recorrer, tá? Esses são os requisitos intrínsecos. E os extrínsecos estão ligados ao modo de exercer o direito de recorrer. Como é que você apresentou o recurso? Você fez de maneira correta? Vamos dar mais uma olhada nisso. São considerados requisitos intrínsecos. O cabimento, cabe recorrer esse recurso? O interesse recursal, quais são os fatos? Você apresentou dentro do prazo? Legitimidade recursal, quem está recorrendo tem legitimidade para tal? Inexistência de ato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e por algum motivo você não poderia recorrer? Tá? Esses são os requisitos intrínsecos. Requisitos extrínsecos. Está dentro do prazo? Foi recolhido o preparo? O que é o preparo? Os custais. Para o professor pedir gratuidade. Então, pede lá em preliminar no recurso de a gratuidade, tá? Você não, pelo amor de Deus, não é que na primeira instância você teve gratuidade que já vai ser também para a segunda instância. Você tem que requerer também no recurso. Tem que pedir gratuidade, que vai ser outra instância, outra turma, outro tribunal que vai analisar a sua petição. Então, o recurso tem preparo também, tem custas a serem recolhidas. E se você não quer pagar as custas, você tem que pedir gratuidade lá também. Você pode utilizar até como motivo que já existe gratuidade, que não tem condições, por esse motivo você vai pegar e pedir novamente gratuidade, você pode até usar como motivo, mas não tem amparo legal nenhum se você foi deferida e concomitantemente vai ser deferido ou vai ser dado também gratuidade da segunda instância. Não existe isso, tá?
legitimidade recursal, inexistência de ato imperativo extintivo, e são considerados requisitos extrínsecos, tempestividade, preparo e regularidade formal. Se apresentou da maneira correta, porque recurso você tem que apresentar esse recurso lá na segunda instância. Lá na segunda instância. Tá? Quais são os efeitos do recurso? Qual é o efeito? Efeito tem dois. Efeito suspensivo, devolutivo. Tem efeito suspensivo? Suspende o quê? A execução da sentença? Devolutivo, vai devolver para o tribunal de origem? Tradicionalmente, os efeitos dos recursos se limitam em ser efeito suspensivo e efeito devolutivo. O efeito suspensivo suspende os efeitos da decisão, impedindo a sua consumação até o julgamento do recurso. Então, não vai se decidir nada enquanto estiver em trâmite o recurso está sendo apresentado, o efeito suspensivo. O efeito devolutivo é o efeito comum a todos os recursos. Ele adia a formação da coisa julgada e propicia o exame do mérito do recurso. Permite ao órgão ad quem, tá? O conhecimento da matéria impugnada, vai o ad quem, ver se tem condições ou não, e depois o devolutivo vai voltar para o juiz de admissibilidade, ou seja, o juiz originário, tá? Que deu a sentença. Sendo modificada ou não, vai voltar, devolutivo vai voltar para o juiz ordinário para ele pegar e executar aquela decisão, se foi alterada ou não pelo tribunal. Tá? O Código de Processo Civil, aí vem a fundamentação legal da onde eu encontro aqueles recursos que você citou, professor. Vá ao livro 3, título 2, capítulo 1 das disposições gerais, artigo 9, disposições gerais. Entrou um aí, desculpa. Artigo 994 do CPC, dos recursos cabíveis dentro do ordenamento pátrio nacional. São eles. Vou repetir, 994, fundamentação legal de todos os recursos. Então, quando você for entrar com o recurso, você tem fundamentado no inciso tal. Porque qual é o recurso? Eu vou entrar com recurso ordinário. Então, fundamentado no inciso 5 do artigo 994 do CPC, está só a fundamentação legal aí do artigo, da possibilidade do recurso. Então, são eles os recursos: apelação, agravo instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargo de divergência. Fundamentação legal para o seu recurso, artigo 994, e dependendo do recurso que você vai apresentar, os incisos. Tá? Não bota 994 geral, você tem que delimitar qual é o recurso, tá? Não faz besteira, principalmente em exame de ordem. Tá? Apelação. O recurso de apelação está disciplinado no artigo 1009 a 1014 do CPC. Dispõe o artigo 1009 do CPC que dá a sentença caberá recurso de apelação. Em verbis, artigo 1009, da sentença cabe a recurso de apelação. Estranho isso, né? Isto é, tanto da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sentenças denominadas terminativa, quando da sentença de extinguir o processo com resolução do mérito, sentenças denominadas definitivas, caberá recurso de apelação. Então, tanto as extintivas quanto a decisão de mérito ou sem mérito, cabe apelação. Vai depender do que você está apresentando. Tá? Conforme dispõe o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, salvo recurso de embargo de declaração, o prazo para interpor e para responder-lhes é de 15 dias. Assim, o prazo para interpor o recurso de apelação será de 15 dias. Então, todos aqueles elencados no anterior, 15 dias, menos o embargo de declaração. Tá? Artigo 1003, em verbis, o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados à decisão. Parágrafo 5º, executados embargo de declaração, o prazo para interpor o recurso e responder eles é de 15 dias. Lembra? 15 dias não são corridos. 15 dias úteis, contagem de prazo. Tá? Não se conta feriado, final de semana, não conta-se o primeiro, conta-se no dia que recebe, conta-se o último.
tá? Cuidado com essas questões de prazo, porque cai exame de ordem, as pessoas erram, perdem o prazo por isso. Você não pode. Pelo amor de Deus. Você teve aula com o professor Marcílio. Então, você tem que lembrar dos prazos. Para a elaboração, para a elaboração da peça prática profissional do recurso de apelação, deve-se ficar atento à regra contida no artigo 1010 do CPC, que disciplina que o recurso será ao próprio juízo que proferiu a decisão em primeiro grau de jurisdição, contendo os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma, do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Obrigatoriamente, 1010. Tá ali, aí vem sempre o 319, que diz quais são os requisitos para a petição inicial, o 1010, quais são os requisitos para o recurso de apelação. Então, os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato do direito, as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. Então, aí está quais são os requisitos, como é que é a estrutura do seu recurso de apelação, o que vai ter. Tá? Vamos ao nosso modelo, sempre fazendo um modelinho para que você possa se desenvolver. Diz, a quem é dirigido? Aí não vai lá no 319, não vai no 319, juiz ou tribunal que é dirigido. Você vai dirigir ao tribunal. Porém, você vai ter que fazer a folha de rosto apresentando ao juiz. Aí vai, exceto senhor, doutor, juiz de direito ou juiz da vara, tal, que preferir a sentença de primeiro grau de jurisdição. Espaço de 5 linhas, processo número tal, espaço de 5 linhas, apelante, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da identidade, toda aquela qualificação, tá? Inconformado com a sentença de folhas tais, nos autos da ação tal, movida por, em face de, nome completo, qualificação inteira do apelado. Apelante é quem está apelando. Apelado é contra quem nós estamos apelando, tá? Tempestivamente, sempre fala, tempestividade, se informa que você está apresentando um prazo correto, tá? Após devido preparo, tem custas judiciais, se for o caso, você bota lá no lado direito da folha, aqui, ó, no lado direito, custas, o grege, número tal. Ou então você vai preencher no próprio PJE, está lá o espaço para você preencher a grege. Tá? Interpor recurso de apelação. Para o Tribunal de Justiça do Estado, apresentando as razões em anexo. As razões que você vai apresentar lá no seu documento de recurso. Isso aí é só a folha para interposição de recurso lá na vara. Calma que eu vou explicar. Calma. Espera deferimento, local e data, a advogada, o advogado, OAB, unidade da federação. Essa é a folha de rosto, tá? Do seu recurso. Depois vem a apelação, o recurso, tá? Na folha de trás ou na terceira folha, dependendo do espaço que você tomar, na folha de trás, aí você começa. Razões do recurso de apelação. Aí, apelante, fulano de tal, apelado, ação, processo, egrégio tribunal, magnânima corte, faz o seu salamaleque, seu deferimento que você quiser. Aí começa. Egrégio tribunal não merece prosperar a sentença proferida pelo juiz do acó pelas seguintes razões. Aí, espera. Primeiro, da admissibilidade. Olha, esse recurso está sendo feito no prazo, conforme me apresento, preparo, foi feito um dia tal, parará, explica a tempestividade. 2, efeito. Você quer qual efeito que aquele recurso tenha da apelação? Diante do exposto, requer que o presente recurso seja concedido os efeitos previstos em lei, isto é, devolutivo e suspensivo. Você quer, tem que falar por que você utiliza a fundamentação legal para isso. Então, preliminar de recurso, professor? Preliminar de recurso. Já começa com a preliminar. Da admissibilidade, e se for o caso você não recolher custas, você vai colocar lá a gratuidade, o pedido de gratuidade. Você vai pedir
ao tribunal. Você não vai pedir lá no juiz de primeira instância que ele definiu ou não a gratuidade lá. Você vai pedir em segunda instância. Tá? Aí, após o efeito, você vem com a exposição dos fatos. Fatos do recurso, pelo amor de Deus, não começa com a historinha lá de antigamente que você fez a sua petição inicial. Nada disso. Você tem que expor os fatos que justificam o seu recurso, que está embasado em lei federal. Então, não vai pegar e me inventar de ficar falando da história da carochinha lá da petição inicial, que isso aí você vai encher linguiça e os magistrados já estão acostumados com isso. Então, não vai inovar. Pegue e seja preciso e claro das razões do seu recurso. Tá? Razões do pedido de reforma da decisão. Então, você pegou e apresentou os fatos. Agora, o fato aconteceu isso, aquele outro juiz pegou e não esclareceu, não fundamentou, não fez nada, nada, nada. Motivo pelo qual, razões do pedido. Aí vem razões. Olha só, ou decretação da nulidade. Fundamentado já no histórico de jurisprudência desse tribunal, ou sumulado através das súmulas tais, ou do STJ, ou do próprio tribunal. Não pode prosperar, porque, olha só, o juiz fez errado, você vai fazer o pedido do porquê da reforma, baseado lá nos fatos, tá? Você vai pegar e fundamentar as suas razões do pedido de reforma ou anulação, e depois vem pedir desta forma, venho a Vossa Excelência pedir reforma integral, tá? Ou reforma parcial da decisão, do acordo. Que seja dado isso. Repete tudo o que você quer no pedido. No pedido da nova decisão, seja deferido, seja dado, seja não dado, tem que pegar e repetir tudo de novo. Não esquece, concatenar fato, fundamentação, que é as razões do pedido, com o pedido. Tem que concatenar um com o outro. Você expõe o fato, fundamenta por que o fato está errado e pede revisão do fato com um pedido. Pedido de quê? Que dê, que não dê, que tire, que não aumente, que diminua. O que tu quer? Aí, espaço, espera deferimento, local e data, advogado, OAB. Eu sei que preencher essas lacunas é um pouco cansativo. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Essa só é a estrutura para você começar da onde. Agora, o preenchimento vai depender exatamente do seu caso concreto, doutora. Vai depender do seu caso concreto. A estrutura para montar é essa. Pelo amor de Deus, não vai em Google Maps para poder verificar qual é a estrutura que você tem que usar. Tá ok? Bom, fizemos a apelação, fizemos um recurso, né? Vimos a estrutura de um recurso. Na próxima trilha, semana que vem, nós vamos ver cumprimento de sentença. Se vai peticionar para cumprimento de sentença, se depois peticionar para cumprimento de sentença, vamos fazer a execução da sentença. Porque, se por acaso o recurso não prosperou, retorna, faz-se a liquidação, começa a execução. E nós vamos falar exatamente disso. Então, repara bem que a gente está fazendo um processo inteiro. Esses vídeos, essas trilhas que vocês estão realizando, é trilha processual civil, tá? Então, nesse caso, para você poder concatenar, para você saber, olha, tenho já procuração, subestabelecimento, contrato de honorários, petição inicial, contestação, agravos de instrumentos, embargo de declaração, agora recurso. Estamos indo com um processual quase todo. É claro que eu não estou aprofundando, mas estou te dando prática. É isso que a gente precisa. Prática. Tá ok? Bom, semana que vem, então, nós vamos falar de sentença. Deixa eu tirar aqui e voltar para a nossa página. Isso. No juizado, o recurso nominado seria a apelação. Olha só, Daniel, aproveitando que eu acabei de ver aqui a tua pergunta. No juizado é recurso ordinário. No juizado é recurso ordinário. Tá? Por quê? O recurso inonimado, quando você fala recurso inonimado, é sem nome. Sem nome. Inonimado. Entendeu? No juizado, em sede de juizado, é recurso ordinário.
recurso ordinário, por quê? Porque é o comum, ordinário, uma coisa ordinária. Ih, minha cara estava lá embaixo. Uma coisa ordinária é a coisa comum, do dia a dia, tá? É por isso que você se chama de recurso ordinário. O inonimado é que não tem nome, mas é um recurso ordinário. Entendeu? É por causa disso. Valeu? Bom, obrigado, Daniel, pela sua presença. Obrigado por vocês. Na semana que vem, nós entramos com execução de sentença, tá? A apelação é um recurso específico, o recurso ordinário é um recurso comum, tá? É mais para isso. Se a decisão é terminativa ou se não é terminativa, você entra com apelação. Entra com apelação, por exemplo, indeferiu gratuidade. Você pode agravar ou entrar com apelação recorrendo aquilo, ou extinguir o processo. Você pode agravar ou entrar com recurso de apelação. Sujeito, se o processo continuar, agrava o instrumento. Se o processo for extinto, você entra com apelação. Agora, sentença finalizando, o recurso ordinário é mais simples do que uma apelação. Entendeu? Por quê? Porque a apelação são decisões extintivas. São mais do que onde extingue o processo. Quando você quer reformar a sentença, você utiliza o recurso ordinário. Simples. Tá? Valeu! Vejo vocês semana que vem. Abraço. Tchau, tchau, gente.